Tem gente que gosta de fundo imobiliário de papel porque fala, pô, Ricardo, tem papel lá me pagando a taxa de. E ontem mesmo a gente viu. IPCA mais 25% ao ano, né? Tá no pipeline de uma emissão aí na rua. Exatamente. Aí eu ia te perguntar, quando a pessoa olha, né, para fundo de papel agora especificamente, o que que ela deve analisar, né? E se não só a expectativa de retorno, né? Ou seja, não só a taxa do ativo que está lá dentro e por quê, né? Ótima pergunta, né? A gente, obviamente, tem que entender quem é que tá devendo pra gente. Que operação é essa? Por quê? Parece sedutor você olhar. Eu não vou nem pegar esse extremo aí de IPCA mais 25, porque isso é caso mais raro. Mas não é incomum você encontrar uma operação de IPCA mais 10, IPCA mais 9. Aí você olha o título público IPCA mais 5 e pouquinho, daqui a pouco vai bater IPCA mais 5. Pô, parece interessante, né? Travar aí 10 anos IPCA mais 9, IPCA mais 10, IPCA mais 12, parece interessante. Mas alguém tem que pagar por isso, né? Então você tem que olhar qual é o lastro, o que está por trás disso? Que negócio é esse? É sustentável? Esse negócio consegue efetivamente rentabilizar a ponto de entregar essa taxa? Aí você vai olhar quais são as garantias. Pô, já que tem receio aqui, você pega operação de loteamento, operação de multipropriedade, que invariavelmente possuem mais risco implícito e por isso oferecem essas taxas maiores, foram onde a gente encontrou problema em alguns CRIs recentemente. Né? Turma que deixou de pagar, recuperação judicial, repactuando condições. Tá? Tem fundo imobiliário que o gestor colocou no relatório, a lista, a maior parte da carteira ou está inadimplente, ou está em carência, ou está negociando condições para repactuar a dívida. Quer dizer, tem a menor parte é que está adimplente, certinho. Então você precisa entender que negócio está ali, tá? E a taxa ela vai aumentando conforme você tem mais risco. Então observe qual é o indexador, tá? Porque as pessoas acham, o juro vai cair, fundo de papel vai pagar menos. Calma. Olha para tua carteira se ela tem mais IPCA. Ah, ela tem mais IPCA mais, então é pro IPCA que você tem que olhar. Ah, a gente vai ter, já está a previsão de deflação em junho, já começaram os assustados. Ah, vou vender os fundos que tem. Você vai ter um mês de deflação. Calma. A galera tá achando realmente que vai virar Suíça, né? Entendeu? Vai ter um mês, calma. Ah, mas não vai voltar para onde estava antes. Tenho convicção que não. Se você olha os dados, qual é a expectativa no Boletim Focus para a inflação do ano que vem? 4%. 3,98% foi o que saiu no segunda-feira. Tá? É menor do que teve esse ano, menor do que o do ano passado. O que vai acontecer com o fundo de CRI que é IPCA+? Vai pagar menos dividendo. Que bom! Né? A inflação é menor, você vai estar ganhando dinheiro em outras estratégias. Mas este ativo na tua carteira, ele vai estar cumprindo o papel dele, que é te proteger da inflação, seja ela qual for, com ganho real, porque é inflação mais alguma coisa, ele vai pagar acima da inflação. Tá? Então eu acho importante a pessoa entender o indexador, entender qual é o setor de atuação que está ali. Se você pega um lastro que é um prédio na Faria Lima, um AAA, esse CRI foi estruturado para custear o levantamento desse prédio. Olha, se der chabu nessa operação, o que eu acho improvável, dado o nível de vacância baixinho que tem lá e você tem como garantia uma fração desse prédio, você vai levantar dinheiro se você tiver que vender esse prédio e não vai demorar. Né? Agora, sua garantia na operação são lotes numa cidade de 80 mil habitantes no interior da Paraíba. Detalhe, Como é que você vai fazer dinheiro com isso? Não, aí eu pergunto, a garantia é o lote, que ele tava tentando vender, não conseguiu vender, e por isso que ele não conseguiu pagar a dívida. Bingo. Aí tu recebe como garantia aquele lote que o cara não conseguiu vender. O que você vai fazer com Tá essa igual garantia? eu quando coloco como garantia na corretora aquela ação que, porra, não anda nem a cacete. Exato. Né? E ele não conseguiu vender e ele é o especialista em loteamento que conhece a região no detalhe. Aí veio pro fundo, o gestor tá aqui na Faria Lima ou lá no Leblon. Nunca colocou uma Sabe, galocha. nem chega lá, pô. Exatamente. Nem no E agora, pronto, tá no seu colo isso daí, se vira e faz dinheiro com esses lotes. Não tô dizendo que é ruim. A pessoa só precisa ter consciência disso e na hora que ela decide colocar uma operação dessa no portfólio dela, um fundo de CRI high yield, um FIAGRO, ela entender que ela está correndo mais risco. E aí você tem que ir para o razoável do que pede o manual de uma boa carteira diversificada. Não vai ser estratégia carro-chefe na minha carteira. Vai ser uma fração menor onde eu vou tomar mais risco. Perfeito. E mais risco, né, pessoal?
não significa certeza de maior retorno. O que mais risco significa? Significa, pô, que existe, né, uma maior variabilidade nos retornos possíveis. Eles podem ser maiores, mas eles podem ser menores, tá? Então você tem que entender se, pô, no pior dos casos, eu sempre faço essa pergunta, vou colocar um ativo que tem maior risco aqui na minha carteira, né? No pior dos casos, o que vai acontecer com ele? Pô, se desvalorizar 30%, né? Pô, 30% com esse pedaço da minha carteira de investimentos é algo aceitável para o meu padrão de investidor? Se a resposta for sim, aí beleza, eu posso colocar. Agora, se a resposta for absolutamente não, então você não coloca, né? E pouquíssimas pessoas fazem isso. Mas, Ricardo, antes da gente entrar, então, em quais são os fundos imobiliários que você mais gosta, na parte de tijolo, tem mais alguma outra classe de ativos dentro de fundos imobiliários que você falou assim, ó, não, evito? Não uma classe só, né? Mas tipo uma característica, assim. Assim, eu acho que produto, assim como o Fiagro, né? Dentro dos fundos imobiliários, você tem teses que são mais novas. Teses em que eu sou entusiasta, inclusive. Você pega os hedge fund fees, por exemplo, né? Eu entendo que são versões 2.0 dos fundos de fundos, né? Mas são teses novas. Eu quero ver como esses gestores vão se comportar em diferentes momentos do ciclo para ele extrair todo o potencial da liberdade de alocação que ele tem nessa tese, porque é uma tese que te dá mais liberdade de alocação. Então, por enquanto, o que a gente viu? Gestores fazerem um fundo de CRI turbinado. Então, 80%, 90% é CRI, aí ele coloca umas ações de umas empresas de real estate, um FDICzinho, uma coisinha ali, um temperinho. É um fundo de CRI turbinado. Tá? Agora, a gente vai para um outro momento de ciclo. Como é que essa carteira vai se comportar? É isso que eu quero entender como esses gestores vão fazer. Então, produto novo, a gente deixa numa quarentena aí durante um tempo para ver como funciona. Ficar fora de lançamento de produto, de setor ou de oferta pública. O pessoal da corretora me ligou, falou que é maravilhoso. Pô, é maravilhoso mesmo. É maravilhoso porque você pega na emissão, tem uma taxa ali de distribuição de mais de 4% que vai ficar naquele bolinho que está se esforçando para vender um negócio. É maravilhoso para eles. É maravilhoso, né? 4% ali na cabeça, tranquilo, né? Agora, para você... E outra, compare. Né? Às vezes as pessoas elas fazem aquela análise que é só em cima do produto. Sempre faça olhando as opções. O que eu tenho de opção no mercado? Pô, tem tanta coisa testada, com preço super interessante, né? Aí, às vezes, a pessoa vai buscar aquele yield de 1% a mais. Quer tomar risco, vai para um lugar que tem risco bom para tomar. Assimetria, né? Assimetria. Vai mudar a tua vida financeira? Você fez uma carteira de dividendos, de fundo imobiliário. Aí você chegou no final do ano, teu yield foi de 11%. Aí o amiguinho encheu de risco a carteira. Deu 13%, 12%. Vocês continuam frequentando os mesmos lugares, tá todo mundo com um padrão de vida similar, só que ele tomou um baita de um risco na carteira dele. Tem um universo paralelo que ele saiu com 5%. Exato. Ô, Ricardo, o hedge fund fee, ele é o fee setipado? Não. Não? O FII setipado, esse daí... Porque, agora é hora da tomatada, hein? Calma aí, o Bruno Messias, ele fez a pergunta aqui. E os setipados? Porque aí eu vou até incluir, né? A gente recebe mensagem, isso todo dia, o Ricardo deve receber mais que eu, sobre os fundos imobiliários que são setipados. Porque uma grande... O pessoal fala, né? O pessoal lá, a corretora, quando quer incentivar a pessoa a investir, né? Comprar esses fundos logo na emissão, a vantagem dele, cara, se liga... Ele não tem volatilidade, ele não varia, é só ganho, pô. Se você não se olhar no espelho, você não envelhece também, pô. Você tá sempre bonito. Eu tenho a ênfase na pergunta do Bruno, que é, e os setipados? Ponto de interrogação, kkkkkk. Então, né, o setipado, o exemplo foi ótimo, entendeu? Pô, eu dei uma olhada numas fotos minhas aí de uns 8 anos atrás, dei uma saudade do meu cabelo pretinho, entendeu? A volatilidade absurda ali, mas se eu não tivesse feito isso, talvez eu tivesse não olhado no espelho ou visto a foto, eu tivesse com a ilusão de ainda tá com o cabelo pretinho, né? Bem, vamos lá. O setipado, uma palavra define para mim. Detesto. Detesto, né? Por quê? Vamos lá. Perguntaram na live hoje para mim, Ricardo, quais são as vantagens e as desvantagens? Falei, vantagem nenhuma. Zero. Muito Zero. bom. Tem vantagem para quem fez o produto, né? Para os dois lados lá. Para corretora, né? Para corretora e para o gestor. Para corretora, qual é a vantagem? Pô, maravilhoso, né? As corretoras, elas tiraram a corretagem dos fundos imobiliários. A maioria. Você opera no secundário, você não paga corretagem. Pô, como é que a gente faz para recuperar isso daí? Porque na receitinha, né? A gente abriu mão. Vamos lançar um fundo que o cara não negocia no home broker.
ele tem que ligar aqui para dizer que ele quer comprar. Tem que ligar aqui, Aí, filho. ele entra no Telemarketing. chat, porque o fundo setipado você está negociando fora do home broker ali. No balcão, né? Exato, no mercado de balcão. Aí você ligou na corretora e fala, eu quero comprar o fundo X, tá? Aí você vai lá, o cara fala, ó, tem aqui a cota 102. Balela. Ele achou aquela cota 100, a 99, tá certo? Essa diferença, Opa. Dele, né? exato. E na hora que você for vender, adivinha? Na hora que você for vender, você vai falar, vou vender. Pera, achei comprador a 104. Balela. 105, 106, 107, 108. Uhum. Né? Você não vai Não saber. tem transparência na precificação. Uhum. Não tem E transparência. estão querendo mudar isso agora, finalmente. Né? Ainda não, né? Ah. Ainda não tem transparência na precificação, tá? E para o gestor, fica um tanto quanto mais cômodo também, porque quando você comprou, não tem precificação todo dia, fica paradinho lá no teu valor, na tua posição. Aí você acha que não está tendo volatilidade, né? O dividendo até está caindo ali. Para você tá ótimo. Você vai entrar no RI do gestor para perguntar o que está acontecendo com o fundo? Não tem apurrinhação. Não tem apurrinhação. E aí qual é a vantagem? Não tem vol, Uhum. porque não tá chacoalhando o preço ali. Tem, você só não tá vendo. Perfeito. Vai ser descarregada de uma vez na tua cabeça na hora que você for vender. Perfeito. Vai ser descarregada de uma vez. É a mesma coisa quando a pessoa fala assim, pô, Gui, eu não vou investir em um fundo de debênture incentivada porque a cota que é negociada em bolsa, porque a cota dele oscila. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro ir lá e comprar uma debênture direto na minha corretora, porque aí o valor não oscila, não tem volatilidade. Imóvel também, né? E Eu vou imóvel comprar meu também. imóvel aqui porque é seguro. Paguei 1 milhão, vale 1 milhão pra sempre, toda a eternidade. Caramba, você tentar vender hoje, talvez você não consiga. Exato. Porque não é todo dia que você acorda de manhã e fala, vou tentar vender meu imóvel pra ver quanto que ele tá valendo hoje. Eu Exatamente. vou abrir aqui o sitezinho pra ver. Mas isso acontece também com ação sem liquidez. O pessoal, essa ação é muito pouco volátil. Cacete, ninguém tá comprando e vendendo, óbvio que ela é pouco volátil. Não tem negócio nunca, né? Então eu acho importante o pessoal sempre ficar de olho no produto grátis do mercado financeiro. Se alguém está fazendo alguma coisa de graça para você no mercado financeiro, pode ter certeza que de alguma forma ela está ganhando em cima de você. Porque ninguém vai trabalhar no mercado financeiro 12 horas por dia para fazer coisas de graça. Então de alguma coisa ela está ganhando. Inclusive, um dos motivos da gente não sair fazendo recomendação à torta e à direito em coisas gratuitas como podcast, rede social e tudo mais, é porque, dá um trabalho do cacete. Você gasta uma grana, tem um custo alto pra caramba. Para dar um negócio de graça, se alguém faz isso, tá ganhando alguma coisa em cima da pessoa. Você é o produto, no final das Você é o contas, produto né? no final das contas. Igual a rede social. A rede social é de graça? Não. Você tá gerando dinheiro comprando as coisas que estão no anúncio. E tem os dois aspectos também. Você tem que respeitar quem tá te pagando por isso, né? Exatamente. Já pensou, né? Que maravilha. Exatamente. Você tá lá pagando a sua TV a cabo, né? Enquanto isso, chega a própria empresa da TV a cabo, puxa o cabo da sua casa também e coloca no seu vizinho, gratuito. Aí você vai olhar e falar, Qual foi? Qual que é, né? Eu ganho também? Você ficaria bravo se ela fizesse isso, Sim, não ficaria? sim. Então, se eu entrego uma recomendação que alguém me pagou pra ter de forma gratuita, essa pessoa tem que ficar brava comigo, né? Então, Perfeito. como a gente respeita, a gente não sai entregando isso aí à torta e à direito, né? Aí depois o pessoal vem falar, mas agora que subiu, você falou. Eu falei há muito tempo, tá na carteira. É, eu falei aqui. exatamente. Exato.